Gente, eu vou fazer aqui umas comparações e eu espero que ninguém ache que eu estou brincando. Eu, pelo menos, sinto determinadas situações que pode aos outros parecer normal, mas para mim não é. Eu até tenho brincado muito aqui com alguns conhecidos meus, tal, falando que hoje eu vejo uma enorme semelhança entre duas pessoas ah, conhecidas do mundo inteiro. Uai, Sérgio, quais são essas duas pessoas? Eu, por exemplo, não minto, eu vejo uma grande semelhança entre o nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, e o presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó. Ó, Sérgio, mas como que você fala isso? Eu não minto, eu vejo muita semelhança. Por exemplo, a dificuldade que o João Guaidó tem no parlamento da Venezuela é a mesma que o nosso presidente está tendo aqui. Pô, teve dia que o Guaidó não pôde entrar no parlamento. E ele é o presidente interino porque, de acordo com a Constituição venezuelana, o Maduro não poderia ter sido candidato porque a lei que permitiu era ilegal, ela era inconstitucional, portanto o Guaidó teria que assumir como interino e marcar novas eleições num prazo de 90 dias. Só que o Guaidó nem entra lá. Aí eu falo para você, mas onde você vê semelhança com o Bolsonaro? Não, o Bolsonaro, ele entra lá no Congresso. Entra, mas não resolve porra nenhuma. Eu pergunto para você, o Guaidó conseguiu aprovar qualquer coisa nesses últimos 6 meses? Não. E o Bolsonaro? Você lembra qual foi o último projeto, decreto, medida provisória que ele conseguiu aprovar no Congresso? Foi o pacote anticrime do Sérgio Moro. E foi uma vergonha. O pacote anticrime foi todo ele modificado. Virou um saco de bosta. Ficou só contra o ladrãozinho em pé de chinelo. Contra os grandões, transformação, por exemplo, de corrupção em crime hediondo, tiraram. Prisão após segunda instância, tiraram. Fim do foro privilegiado, tiraram. Gente, o pacote anticrime virou uma bosta, um cocô. E aí eu pergunto, qual a diferença entre Guaidó e Bolsonaro? Os dois não conseguem fazer o que precisa ser feito. Então não adianta falar para mim, Sérgio, mas você é exagerado. Não, eu não sou exagerado. Eu sou o que eu sou realista. Estou falando isso para denegrir a imagem do Bolsonaro? Não, eu estou falando isso para acordar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, não dá para fazer com democracia do jeito que você quer. Infelizmente, eu não tenho como esconder. Com democracia, você está vendo que você está tendo que fazer. Abrir nomeações de segundo e terceiro escalão. Você está voltando ao que era antes, Bolsonaro. Você que tanto apregoou para nós o combate à corrupção, você está favorecendo a corrupção. Ah, Sérgio, mas não é igual a Venezuela. Não é muito diferente, não. A diferença é que o Guaidó lá luta contra os militares. Ah, Sérgio, mas o Bolsonaro tem os militares a favor. Como? Gente, se fosse um cara que tivesse os militares do seu lado, já tinha feito a intervenção. Ele não perde o cargo de presidente com a intervenção, ele continua presidente. Só que as Forças Armadas vão substituir, por exemplo, Congresso, STF, STJ. É tudo que o povo quer. É tudo que o povo quer. Então eu, sinceramente, acho que ele continua sendo muito parecido, muito semelhante ao Guaidó na Venezuela.
Ah, Sérgio, mas lá é diferente. Lá os cubanos estão sendo a força maior dentro do exército depois do presidente que é venezuelano. Os militares venezuelanos é segundo e terceiro escalão. Os grandão é tudo cubano. Nós quase chegamos lá. Nós quase chegamos lá. Aquela história dos mais médicos, 80% era guerrilheiro, extremamente bem treinado, que tinha um conhecimentozinho através de cursinhos tal, de saúde humana. Nenhum deles era, vamos botar, para exagerar, 20% eram médicos. O resto não era médico. Eram assessores militares do governo cubano. Tanto que quando o Bolsonaro ia assumir e antes da assunção falou que exigiu revalida, eles vazaram tudo. Por quê? Porque no revalida ia ser reconhecido a incapacidade total dos cubanos na área médica. Aí eles preferiram vazar. Sérgio, mas por que você está falando isso agora, tal? Porque a tentativa tá de volta. Ou vocês não conseguem nem ver o que está na sua frente. Foi publicado na imprensa, só não viu quem não quis. Aquele governador lá acho que é do Pará, filho do Jader Caralho. Sim, para mim não tem outro nome, porque aquele lá fudeu o Brasil inteirinho. É o Jader Caralho. Ele é filho do Jader Caralho. E ele também tá fudendo o Brasil inteirinho. Ele contratou agora 86 médicos cubanos. Agora. 86 médicos cubanos. Só que tem um negócio. Sem o revalida. Cadê os filhos da puta do Conselho Federal de Medicina que não abriram a boca até agora? Eu já falei para vocês, gente, advogado e médico aqui no Brasil estão com a vida que pediram a Deus. Ganham o que querem, o que não querem, não trabalham. É a melhor coisa do mundo nesse país ser advogado ou médico. E aí o Conselho Federal de Medicina calou-se, não abriu a boca. O Conselho Federal de Medicina é para defender os médicos brasileiros, mas não abriu a boca. Sérgio, mas esse povo vai lá para o interior do Pará para poder atender o povo mais pobre e tal. Vão para o interior para atender povo porra nenhuma. Eles vão para lá fazer o que esses filhos da puta de Dilma, Lula e a Mira Leitão e esse trem fizeram lá na época da guerrilha do Araguaia. Eles vão começar outras fontes de instrução para criar futuramente uma guerrilha lá no Pará. E não duvidem, se nada acontecer contra, se o Conselho Federal de Medicina não se manifestar contra o presidente, gente, Pará é parte do Brasil, ele está sujeito às leis federais. Uma lei estadual ou municipal, ela só pode existir se ela estiver concordando, se ela estiver de acordo com a lei federal. O Estado e o município não podem criar uma lei que vá contra o que diz a lei federal. Mas o seu caralho, governador lá do Pará, já falou que vai contratar, ou já contratou, não sei, 86 médicos sem o revalida. E que desses filhos da puta de médico, Conselho Federal de Medicina, para defender o seu filho que com muito esforço está formando uma faculdade federal em medicina e precisa do emprego? Que desses filhos da puta para defender o seu filho? Não esqueça, esse ano tem eleição. Se você votar em advogado ou médico, Sérgio, mas o cara é meu primo, é bom tal. Você é um filho da puta se você votar, mesmo que seja seu irmão, seu filho. Deixe ele exercer a profissão dele.
ele não tem que entrar em política. Porque quando esse povo entra em política, a primeira visita que eles recebem é dos conselhos estaduais ou regionais de medicina e de advocacia, da OAB. E aí já são colocados projetos que ele tem que fazer exercendo corporativismo, porque se ele não fizer, ele fala, sua carteirinha pode ser cassada, você nunca mais pode voltar, às vezes, a trabalhar como médico ou como advogado. Põe esse projeto aí na pauta, conversa com o prefeito, vota tudo que o prefeito mandar para você botar o seu projeto na pauta e beneficiar a nossa categoria. E é assim. Então, gente, tem muita coisa no Brasil que precisa ser mudada, mas tudo tem que ter um começo. Eu não estou vendo esse começo, sinceramente. Até não minto, vi nos primeiros 2 ou 3 meses de governo do Bolsonaro, ele ainda mantinha o discurso da campanha. Fala, eu sou o único presidente que está cumprindo o que prometeu na campanha. Isso teve prazo de validade, durou 1 ano. Hoje, ele não é mais o único presidente, ele é mais um dos que está fazendo a mesma merda, comprando voto no Congresso. Mas eu preciso desmontar o esquema que o Rodrigo Maia e o Alcolumbre montaram. Porra, usa baioneta, caralho. Não tem outro jeito de você desmanchar isso se não for com a baioneta. Bah, seja lá o que Deus quiser. Eu não minto para vocês. Eu estou esperando ver o que vai acontecer nos próximos dias. Estou muito desesperançoso. Tomara que eu mude.